Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este, que é o 6º domingo da Páscoa do ano C. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 14, versículos de 23 até o versículo de número 29. E ele nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Amados irmãos e irmãs, vamos então mergulhar aqui dentro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 23 ao 29. Veja que ele começa dizendo o seguinte, se alguém me ama, se, Deus não está impondo nada a ninguém, se alguém me ama, Deus quer que a gente ame Ele livremente. Porque o amor não pode ser forçado. O amor precisa ser livre. Por esse motivo que Deus nos coloca com livre-arbítrio. Porque a única coisa que a gente não consegue fazer forçada é amar. Eu posso ser forçado a muita coisa. Até parecer com o que eu não sou. Mas amar de verdade tem que ser um amor livre. E para você ver como isso é verdade, no original grego, a palavra amor que é colocada aqui, se alguém me ama, se alguém me ama com amor ágape, agapós, que é o amor incondicional, o amor que não impõe condições. Se alguém ama a Jesus, aí ele vai dizer o que é que tem que ser feito. Guardará a minha palavra. Amados irmãos e irmãs, em algumas traduções vai aparecer guardará os meus mandamentos. E aí, é mandamentos ou é palavra? No quesito de Cristo, a gente pode entender o seguinte: guardará o seu estilo de vida. Mas o que é guardar? Muitas vezes a gente acha que a palavra guardar é similar a, deixa eu dar um exemplo para vocês, a como alguém que guarda um segredo, Vamos pensar no tempo de hoje. Como alguém que coloca uma digital ou um Face ID em alguma coisa para só você poder ver. Como alguém que guarda na memória e não esquece. Aí vamos lá para a época da catequese. Muita gente acaba decorando os 10 mandamentos e acha que é isso que é guardar os mandamentos. A resposta é não. A palavra guardar é a mesma que aparece lá nas bodas de Caná no Evangelho de João. Quando esqueci a palavra que a gente usa, O rapaz que estava lá, tem uma palavrinha que a gente usa, que é o rapaz que está nas bodas de Caná, ele diz assim: vocês guardaram o vinho até agora. E essa guardar o vinho é tipo assim: vocês não deixaram que esse vinho se adulterasse. Vocês não deixaram, ele mudar a essência. Então o guardar é não mudar a essência, é não adulterar. O quê? O estilo de vida que Jesus nos ensinou. E aí vamos abrir o jogo agora. Muitas e muitas vezes, pelas adversidades de vida que temos, parece que nós mudamos quem Jesus é. Nós mudamos as orientações de Cristo. Muitas e muitas vezes, pela vida moderna, no tempo de hoje, quantos Jesuses Cristos, sei lá se podia chamar assim, estão sendo criados por pessoas. Eu vejo Jesus que prega dinheiro, Recentemente eu vi uma história de um pastor que criou uma área VIP dentro dos cultos na igreja. Olha, isso não tem nada a ver com o cristianismo. É adulterar a mensagem de Jesus. Igrejas em que tu paga para poder entrar, para participar do culto. Eu não digo nada das igrejas que são igrejas, aspas, museus também, Desculpa a expressão, mas vocês entendem. Que são igrejas que cobram algum valor irrisório para ajudar na manutenção. Tudo bem.
Mas pode ver que essas mesmas igrejas na missa a gente não paga para entrar. Mas tem templos protestantes que você paga para poder participar do culto. Gente, como pode uma pessoa que faz isso? Isso não é o cristianismo, certo? Isso não é a visão de Cristo. São pessoas que não guardaram a palavra, não guardaram o estilo de vida, não guardaram aquilo que Jesus chega a pensar sobre as coisas. Isso é muito sério. E aí, amados irmãos e irmãs, é preciso guardar mesmo em meio às adversidades, mesmo que o tempo passe, né? E aí diz que, então, o Pai o amará. Deus sempre nos ama, mas quer dizer assim, a profundidade do amor será então sentida. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha que bonito. Quem é que a gente vai lembrar agora? De Maria. Maria foi sacrário da Santíssima Trindade. Maria foi onde o Verbo se encarnou e fez morada. Por isso que ela é chamada de Arca da Aliança ou Arca do Concerto. Nós também somos, então, chamados à mesma experiência, a sermos como Maria, a guardar a palavra em nosso coração. Que é não deixar que nada, nem as piores adversidades, mudem a minha compreensão das coisas. Quer um exemplo claro? Olha aqui para a minha direita. Maria, aos pés da cruz. Foi a maior adversidade que ela viveu. Chegou aos pés da cruz, Maria não permitiu que essa adversidade adulterasse o que ela pensava. Né? Inclusive, falando sobre Nossa Senhora, vocês já estão sabendo, né? Então vou falar rapidão aqui. Amados irmãos e irmãs, estão abertas aí as inscrições para o curso Ofício da Imaculada Conceição à Luz da Palavra. Você que deseja ter essa profundidade, né, sobre Nossa Senhora, à luz do ofício, à luz da Bíblia, corre. Para você adquirir o curso, basta clicar aqui no link que está no início da descrição deste vídeo. O curso tem mais de 10 aulas, todas já gravadas, com apostilas base para poder lhe ajudar. Inclusive tem aula só sobre o dogma da Imaculada Conceição, tá bom? Nós vamos estudar cada expressão que aparece no ofício. E detalhe, você pode inclusive dividir um cartão em 10 ou 12 vezes. Por um valor bem pequeno ao mês, acho que é R$10 um pouquinho ao mês. Então, corre lá para você poder adquirir, tá bom? Claro que adquirindo esse curso, você também está ajudando esse trabalho de evangelização, tá bom? Conto com sua ajuda, caso você, claro, tenha interesse. Amados irmãos e irmãs, depois o texto continua. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo bem. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo. Vamos lá. A palavra defensor, ela pode ser traduzida como paráclito, ou ainda mais, advogado, porque paráclito quer dizer advogado. E a palavra advogado, né, ad, vem de adjunto, lembra? Adjunto adverbial, adjunto adnominal, vamos lembrar das aulas de português. Ad vem de junto a, e vogado, chamado, né, vem da palavra vocativo, né, chamado. Então, é aquele que é chamado a estar junto, estar ao lado. Para quê? Defender, consolar, encorajar. É isso que o advogado faz. Ele é chamado para estar junto de você, para lhe ajudar, para lhe defender, para encorajar. Então o Espírito Santo é esse que é chamado para estar junto de nós. Aí eu vou até chamar a atenção, né? Quantas e quantas vezes o Espírito Santo parece que é um apêndice da nossa vida cristã. A gente nem lembra dele, só lembra no Pentecostes e quando passa, ninguém nem lembra dele. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a presença do Cristo atuante junto a nós. Isso é deveras importante. Ele é presença de Deus junto a nós. Não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. E aí depois continua o texto, né? Que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que vai nos ensinar, é o Espírito Santo que vai nos recordar. Quer entender melhor a palavra de Deus? Vai-te embora rezar, pedindo a graça ao Espírito Santo. Sabe, é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. E, amados irmãos e irmãs, continuando aqui o texto, vai nos dizer o seguinte, né? Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Olha que interessante, a paz não é um esforço pessoal. A paz não se aprende lendo um livro de autoajuda. A paz não se obtém indo morar num sítio, porque lá não tem barulho. E olha que o silêncio é importante. A paz é um dom. E se é um dom, ela vem de Deus, é um presente. Quer ter paz? Peça a Deus. Mas o que é paz? Para muitas pessoas, a paz é uma ausência de conflito. Mas, na verdade, a paz que Jesus orienta não é uma ausência de conflito. Ela é presença. Né? É uma presença da confiança em Deus e da fidelidade em Deus, apesar dos problemas da nossa vida. Quer um exemplo? Vamos olhar para Maria de novo.
Gente, Maria estava aqui diante de um conflito gigante. Não duvido. O conflito em, meu Deus, meu filho está morrendo. Meu filho que não merecia. Maria, mais do que ninguém, sabia que o filho dela não tinha nada de maldade. Tem conflito pior que esse? Não tem. Mas por que você em nenhum momento no texto vê Maria, então, mãe de Jesus, estando ao pé da cruz, estava batendo nos soldados? Por que você não lê na Bíblia, Maria, estando aos pés da cruz, fez um escândalo? Maria, aos pés da cruz, precisou chamar uma equipe de médicos porque ela desmaiou de tanto chorar, de tanto gritar, de tanto se desesperar. Porque Maria, mesmo diante de tudo, ela permanecia tendo confiança. Isso é paz. Claro, ela chorou. Claro, talvez em algum momento ela achou que Deus a abandonou. Não duvido tanto disso, não. Mas mesmo quando via isso, Maria dizia, mas mesmo que meu coração ache que não é para confiar, mas eu ainda vou confiar. Isso é paz. E particularmente, acho que é uma paz que todos nós precisamos. Todos nós passamos por problemas. Todos nós temos uma cruz para carregar. Todos nós temos adversidades, todos nós recebemos nãos na nossa vida. Mas é preciso esperar e dizer, Senhor, dai-me a tua paz. Sabe? Senhor, mesmo quando eu não souber para onde ir, dai-me a tua paz. Que é confiar em ti apesar de tudo. Ter a certeza de que tu estás comigo apesar de tudo. É isso que nós precisamos, né? E aí, à luz desse evangelho, eu questiono cada um de vocês, né? Inclusive, é por esse motivo que Jesus fala, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, né? Porque estamos em paz. E aí podemos, à luz desse evangelho, nos perguntar, eu guardo a palavra com amor? Ou com frieza, como quem está obrigado? Eu sou morada de Deus? E, em especial, eu tenho vivido a paz, mesmo em meio às amarguras do mundo, às adversidades, às perseguições. Quem sou eu nessa história? Convido você a pensar sobre isso e vamos fazer uma ligação com a primeira leitura, né, que eu acho que é importante. Na primeira leitura a gente via ali aquela discussão, é para circuncidar o povo, não é para circuncidar o povo. A gente sente uma tensão no texto, né? Eu imagino Paulo em paz, como quem diz assim, vamos até Jerusalém. Deus não vai nos abandonar. Vamos chegar num consenso, para que medo? Né? Eu fico imaginando, quando se foi ler essa carta, o medo, né, de alguns, mas o povo pode revidar contra nós, mas o povo pode gritar contra nós. E quem ali estava em paz dizia assim, não, mas Deus está conosco. Se alguns não entendem agora, o Espírito Santo vai os convencer. Se alguns não estão abertos agora, o Espírito Santo vai tomar conta. Então respiremos, nos tranquilizemos. Sabe? Eu acho que tudo isso aqui traz muitas lições pra gente agora. Vamos dar um exemplo, né? Desculpa, eu ia terminar o vídeo e deu vontade de falar um pouquinho mais. Eu via isso no povo em relação à eleição do Papa. Ah, gente, parece que a gente acompanha um povo que se diz cristão que tem tudo menos cristianismo. Era uma preocupação se o Papa ia ser assim, se o Papa ia ser assado, se o Papa ia pensar assim, se o Papa ia pensar assado. Gente, por favor, vocês acham que o Espírito Santo vai abandonar a igreja? Francamente, que igreja é essa que vocês vivem? Deus não abandona a gente, não. Eu posso abandonar Ele. Mas Ele sempre está no controle. Isso é paz. Que nesse domingo possamos entender o verdadeiro fruto da paz. Melhor, o verdadeiro fruto da ressurreição. O verdadeiro fruto da Páscoa. Que é a paz que o mundo não pode dar. Que nem eu, por esforço próprio, posso conseguir obter. Somente o Cristo, porque a paz é dom. Desejo do fundo do meu coração, amado irmão, amada irmã, que você que está me acompanhando, esteja de coração alargado para receber todos os dias a paz que só Cristo nos oferece. Que Deus te abençoe e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!